todo desarrumado aqui. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. Que Deus nos ilumine nesta manhã. Hoje é feriado, dia de Tiradentes, né? Uma lembrança de um herói nacional, né? Inconfidência, etc, etc, etc. E a gente aproveita para descansar em algo que já está sendo meio que corriqueiro, que é o afastamento social. Muita gente em casa, muitas empresas não estão funcionando, principalmente o comércio, né? O trabalhador informal, por exemplo, como eu, né? Estamos tendo alguma dificuldade nesse período de distanciamento ou afastamento social. Paz do Senhor, irmão Altemar, Deus abençoe sua vida. Mas cá estamos nós para um momento de reflexão. E agora eu quero fazer esse programa, essa pequena live, né? Com dois momentos. O primeiro momento é Gênesis 1, 2, e o outro é Gênesis 32, 22 até o 32, que nós vamos arguir sobre duas situações que dão problema de tradução e subsequente entendimento para nós cristãos evangélicos, pentecostais, neopentecostais e aqueles que têm uma linha interpretativa mais racional, né? O pessoal do movimento histórico-crítico, por exemplo, e a teologia da libertação, né? Mas vamos lá, você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, multiplique, compartilhe. Quando atingirmos 1000 inscritos, nós vamos sortear um livro para você, vou mostrar ele aqui. Eu não vejo a hora de acontecer isso logo para eu parar de falar desse livro, que é esse aqui, Teologia Básica ao Alcance de Todos, de Charles Ryrie. Esse livro é bacana, muito bom, você vai gostar, eu o uso sempre. Ele é introdutório, mas não é superficial, tá bom? Para você que ministra, para você que dá aula, você que palestra, ele é uma boa fonte de pesquisa, de direcionamento, redirecionamento, né? Tá bom? Que mais? Estamos pelo Facebook, pela plataforma do Facebook e pela plataforma do LinkedIn. Então, curta a nossa programação, se assim desejar. Se inscreva no canal do YouTube para que possamos parar de falar desse livro em nome de Jesus. Bom dia, dona Naíra. Dona Naíra é minha mãe. Então o programa de hoje é para a gente tirar uma dúvida. É uma reflexão bíblica? Implica na salvação? Não sei, irmãos, não sei. Paulo no Novo Testamento ele fala alguma coisa sobre quem presta culto a anjo. Então não devemos prestar culto a anjo. Mas eu não quero falar primeiro do anjo. Primeiro eu quero pensar em Gênesis capítulo 1, verso 2, que diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, o termo Espírito é Ruá, que pode ser traduzido por vento, por sopro ou por ar. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, né, na verdade não é considerado Bíblia, dada as diversas alterações que eles fizeram deliberadamente, mas contudo, né, o texto do Testemunho de Jeová, eles colocam a força ativa de Deus, né? Eles querem ser diferentões, né? Agora, olha que interessante, eu gosto muito dessa Bíblia e recomendo que quem gosta de estudar, quem gosta de comparar texto, que tenha. Mas ele põe aqui, o vento de Deus se movia sobre a face das águas. Bíblia de Jerusalém, também amo, é o melhor texto em língua portuguesa. Também coloca, o vento de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você fala, poxa, mas como assim vento, irmão Edson? Olha, uma propaganda de um livro, depois eu deixo aí. Eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo, com links. Né? Comprando, você nos ajuda na manutenção do canal. Quanto você vendeu até agora? Até agora não vendi nenhum, mas eu continuo fazendo as propagandas. Léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento, da editora Vida Nova. Depois eu deixo a descrição dele aqui. Na página 476,
ele coloca o termo ruá e dá as seguintes possibilidades, né? Que é ar, movimento, ar em movimento, vento, sopro, né? Espírito, mente, essas coisas. E agora, quem está certo? Nós, evangélicos cristãos pentecostais, que cremos na inerrância e na infalibilidade da Bíblia, como é que a gente enxerga esse texto? O Espírito, com letra maiúscula, de Deus se movia sobre a face das águas. Por que com letra maiúscula? Porque entendemos que esta ação não é outra ação senão a do Espírito Santo, né? Sendo a terceira pessoa da Trindade, contribuindo no ato criacional de Deus. Jesus sendo a segunda pessoa da Trindade, quando Deus disse haja, Jesus e o Espírito Santo trabalham nesta construção, nesta criação do mundo. Não é mágica, irmãos. Por favor, Deus não é mágico. Deus não é ilusionista. Deus não estala o dedo e faz sair o coelho da cartola. Até poderia fazer sair o coelho de fato, sem truque, sem ilusão. Mas ele não faz isso. O milagre da criação de Deus se dá pelo tempo de Deus, não pelo nosso tempo. Vou dar um exemplo. Quanto tempo leva para dar coco num pé de coco? 6, 8 anos? De 6 a 8 anos. Deus não fez um pé de coco já com coco. Ele criou um pé de coco. E o pé de coco cresceu e deu coco. Hoje existem inúmeras variedades de pé de coco, né? Eu não sou especialista em coco, embora goste de coco, não sei nem quebrar o coco, mas enfim, muito provavelmente de experiências, de enxertos, etc e tal. Mas veja, se Deus estalasse o dedo e o pé de coco já nascesse com coco, não seria milagre, seria mágica. O milagre está no tempo em que o pé de coco leva para gerar o coco, tá certo? Assim são todas as outras frutas, desde banana como laranja. Existem laranjas, por exemplo, essa que a gente compra em feiras, né? A mais usual, a mais comum, a mais corriqueira, que é a laranja pera. Ela é enxerto de laranja com laranja, ou seja, não foi Deus quem a criou. Essa aí é uma criação humana. O homem enxertou laranja com laranja e deu essa laranja que a gente chama de laranja pera. E ela não adianta pegar a semente e plantar, que não vai dar nada. Não é assim? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que não. A mesma coisa em relação aos animais. Deus fez um macho e uma fêmea. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É óbvio que foi a galinha. Deus fez um galo e uma galinha, ambos cruzaram, a galinha botou o ovo gerou outros galos, outras galinhas. Entenderam? Mas vamos nos ater à questão do Espírito. Bíblia hebraica, também eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês podem comprar pelo link. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, as pessoas perguntam para mim assim: nossa, qual é o seu livro-texto? Eu não tenho um livro-texto. São alguns anos de leitura, prática de leitura, às vezes ler os mesmos livros em busca de novas informações, porque teologia, irmãos, é algo que é dinâmico e crescente, não é para baixo que se vai, é sempre para cima. Essa dinamicidade do entendimento teológico faz com que a gente leia e releia. O texto bíblico deve ser lido inúmeras vezes. Uma irmã perguntou a semana passada para mim: como é que lê a Bíblia? Ele começa em Gênesis. Mas e se a gente assim, e abre e lê? Pode fazer o jeito que você quiser, mas o ideal é começar em Gênesis. Eu já disse aqui outras vezes, depois que você lê a Bíblia 4, 5, 6, 8, 10 vezes, a partir da sexta, sétima vez, você pode se dar ao luxo de ler livros isolados. Por exemplo, eu quero estudar sobre a lei, né? sobre a lei mosaica. Então eu vou ler Levítico, Deuteronômio, Romanos e Hebreus. Facilita bem a vida, não é? Mas depois que eu ler 6, 7 vezes, porque aí na minha mente vai estar mais fresco o material, vai estar eu vou ter neurônio com mensagens gravadas. Eu preciso ter isso na mente, porque senão eu vou constantemente cometer os mesmos erros. Os mesmos erros de leitura. Ler, meus irmãos, é muito mais do que juntar letras. Ler é entender.
Daí a ideia de leitura de mundo, daí a ideia de letramento. Tudo acontece ao mesmo tempo. Como é que eu separo letramento de alfabetização? Não se separa, as coisas vão acontecendo de forma tudo junto e de forma dinâmica. Eu sou alfabetizado, letrado. É isso que acontece. O que ocorre é que o método de alfabetização, ele às vezes, ele só ensina a juntar. Aquela cartilha, tem uma cartilha que no Destina, eu tenho uma cópia dela que uma amiga me deu, a dona Quitéria. B com A, Bá, B com E, B com I, Bi. Isso não é alfabetizar, irmãos. Isso é repetição. É bacana, é válido? Lógico que é válido, num primeiro momento. Mas não é só isso. B com A, Bá, B com E, Bi, C com E, C com I, Si, C com O, Có. Para com isso, né? Para com isso. Não pode ser só isso. Ou então a caminho suave de o Ivo viu a uva. Que uva é essa? O cidadão mora no Agreste ou mora aqui no centro de São Paulo, nunca viu um pé de uva. Faça meu favor, né? Então, a alfabetização, ela não pode estar desassociada da realidade em que vivemos, porque senão não ocorre a identificação com aquilo que se aprende. E se não tem essa identificação com a língua, não ocorre o letramento. Daí o B com A, Bá, B com I, Bi ser inválido, ou o Ivo viu a uva ser inválido, né? Apesar do ilustre presidente da República falar que os livros têm muita letra, né? Que precisava ter mais figura. Então vamos começar a dar gibi, né? Vamos começar a dar gibi nas escolas públicas, quem sabe, né? Piora, já está ruim, a tendência é piorar. Então quando a gente vai, por que eu estou falando tudo isso? Porque para lermos o texto bíblico, nós precisamos estar alfabetizados com o texto bíblico. Todo mundo na igreja? Não. Outro dia um irmão perguntou para mim se todo mundo na igreja tinha obrigação de saber. Não, todo mundo não. Todos aqueles que ministram têm obrigação de saber. Todos aqueles que lecionam na igreja têm obrigação de saber. Todos aqueles que dão palestra na igreja e se propõem a ser ministrantes da palavra de Deus, eles têm obrigação de saber. Eles têm obrigação de comprar livro, eles têm obrigação de ser alfabetizados e letrados no texto bíblico. Essa questão mesmo, vamos lá. Bíblia hebraica, consegue ver aí? Editora Sefer. Sabe o que é a editora Sefer? É uma editora judaica. E daí que eles traduzem Gênesis capítulo 1. Eu até grifei, não sei se vai dar para vocês verem. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Espírito de Deus com letra minúscula. Não sei se conseguem ver, acho que não, né? Infelizmente não. E agora, dá? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus com letra minúscula. E daí, meus irmãos, que eu tenho outro para vocês aqui. Torá Viva, de uma editora chamada Mayanot, também usada na sinagoga. Um amigo meu judeu diz que essa aqui é usada em 10% das sinagogas. Cadê? O Espírito de Deus, aqui, vamos lá, vou mostrar para vocês o texto usado em 10% da sinagoga. Deixa aí, vocês conseguem ver o verso 2? Eles chamam Deus de Dus, mas o Espírito de Dus, porque eles não falam eu, tudo que tem eu eles sublimam, né? Eles tiram. Então lá, o Espírito de Dus movia-se sobre a superfície das águas. Olha que interessante. Outro exemplo, Torá, Leis de Moisés, da editora Sefer. Um amigo meu judeu, sinagogal, que frequenta a sinagoga, diz que esta Torá é usada em 90% das sinagogas. A Torá vive em 10%, porque eles dizem que aquela Torá tem muito misticismo. Vamos ver aqui, verso 2, como é que eles traduzem?
texto hebraico não vai resolver. Vamos lá. Deus, cadê? Oh, como é duro ser pobre. Vazia face das águas sobre a... Tá de cabeça para baixo? Olha lá, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Consegue ler aí? Espírito de Deus. Por que eu estou mostrando isso para vocês? A Torá viva, a Bíblia hebraica, tradução judaica. Eles não creem na Trindade, mas ao traduzir, coloca Espírito, com letra minúscula. Porque para eles, mesmo eles não crendo na Trindade, o Espírito de Deus é algo que sai de Deus, né? Em linhas gerais é isso. Agora nós, evangélicos, cristãos, pentecostais, colocamos vento ou sopro. Sopro. Tem uma Bíblia chamada, eu vou trazer outro dia aqui, chama Bíblia Peregrino. Eles colocam sopro. Sopro é porque permite a tradução. O termo ruá também permite a tradução. Mas nós, cristãos, somos tão mais sabidos que judeus. Os judeus não creem na Trindade, mas traduz lá o Espírito. Essa Bíbliazinha aqui, e esta Torá é usada em 90% das sinagogas, de acordo com um amigo meu judeu que frequenta a sinagoga, né? Eu não frequento sinagoga. Mas eles, quando leem o texto, eles falam Espírito, eles não falam sopro, vento, forçativa, eles falam Espírito, porque eles entendem que o Espírito que emana de Deus. Então, irmãos, nós que cremos na Trindade, que somos cristãos, não podemos dizer que é a força, o vento ou o sopro. É o Espírito de Deus, com letra maiúscula, para nós cristãos, evangélicos, ditos pentecostais. Que esse erro acabe. Então, quando alguém falar para você, colocar em dúvida a questão da Trindade, principalmente cristãos, né, que o pessoal do movimento histórico-crítico, da teologia da libertação, eles fazem uma salada, eles tentam interpretar a Bíblia a partir da história. Ele vai achar erro mesmo. Por quê? Porque a Bíblia não tem essa preocupação de historicidade. A Bíblia tem a preocupação de teologar, de teologização, de nos passar teologia, que é o ensino, a fala, a revelação de Deus. É isso. É óbvio que o termo teologia permite vários conceitos, né? Mas Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto final. Outro termo, outra coisa que também está em Gênesis, é Gênesis 32, a partir do verso 22, fala assim: lá Jacó lutou com um varão. Tem umas Bíblias que trazem assim, varão. Esta aqui, em Gênesis 32, coloca homem. E aí de novo, eu estou apelando para a Bíblia hebraica. Eu não vou mostrar para vocês não, porque dá muito trabalho. 32, 22, como é duro, né? Como é dura a idade de chegar. E lutou Jacó com um homem. E lutou Jacó com um homem. Irmãos, aqui 25. E Jacó ficou só e lutou com um homem com ele. Aí a pergunta é o seguinte: é ensinado por aí que Jacó lutou com um anjo. Tem até um hino, né? Jacó lutou com um anjo, lutou com um anjo. Irmão, Jacó não lutou com um anjo celestial. Jacó lutou com um homem como eu, como você. Um anjo sozinho, numa noite, lá no livro de Isaías, matou 185 mil soldados de Senecaribe, né? Outro dia até minha mãe perguntou para mim essa questão do anjo. Um anjo sozinho matou 185 mil soldados de Senecaribe. Jacó
teria como lutar com o anjo? O que Jacó é? Um super-homem? Super crente? Super alguma coisa? Esse personagem que lutou com Jacó, fisicamente mesmo, vias de fato, é um anjo no sentido de mensageiro. Aqui em Gênesis 32, a partir do verso 22 ao 32, ele é chamado de, o termo original é Ishi. Ishi em hebraico é homem, Isha em hebraico é mulher. Por exemplo, Adão é Ishi, mulher, Eva é Isha. Entenderam? Então, um homem, Ishi, ou varão, Ishi, que é o termo, lutou com Jacó. Um homem. O grande problema desse texto não está em Gênesis. O grande problema desse texto está em Oséias 12:4. Quando Oséias está falando, e profetas menores, que tem uma conotação política. Eu falei para vocês que eu vou preparar um estudo para a gente ministrar aqui na igreja sobre profetas menores, para a gente aprender o que é isso. Profeta menor não significa que eles eram anãos. Menores porque o período profético deles foi um espaço mais curto, mas o conteúdo teológico existente nesses livros é muito difícil, é extremamente complicado, é muito político, teologia política, política teológica, é chamada responsabilidade. E num desses momentos de chamar o povo à responsabilidade, Oséias, no capítulo 12, verso 4, ele fala assim: Jacó lutou com um anjo. Ele usa o termo Malak. Só que quando Oséias usa essa terminologia Malak, ele está falando de que um homem enviado por Deus. Porque tanto Malak em hebraico, que significa anjo, ou angelos em grego, que também é anjo, Malak em hebraico também significa mensageiro. E angelos em grego também significa mensageiro. Então, assim, um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, um anjo vindo de Deus, um homem com uma mensagem divina é um anjo. Por isso, lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, tem 7 cartas, 7 igrejas e 7 anjos. 7 anjos que protegem a igreja, irmão Edson? Não. São 7 pastores. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Tiatira, percebe? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Então, anjo necessariamente não é, ou não pode, na boa parte das vezes na Bíblia, não é aquele ser celestial. É um homem enviado de Deus com a mensagem divina. Tá bom? Eu espero que tenha tirado dúvida dessa aparente contradição. Nunca mais venhamos a ter dúvida em relação a isso, pelo menos aqueles que nos assistem, né? Porque Paulo nos alerta que pessoas inchadas em seu vão saber, não sabe como de forma conveniente, acaba prestando culto a anjo, enfatuado em suas visões. Olha, está em Colossenses, está escrito isso. E como é que presta culto a anjo? Não entendendo, não sabendo separar uma coisa de outra coisa, né? Anjo existe? É óbvio que anjo existe. Tem gente que fala para mim que eu não acredito em anjo, mas eu acredito em anjo, inclusive na existência do anjo, né? Eu falo assim: você acredita em anjo? Eu falo, não sei, nunca nenhum falou nada para mim. Aí eles falam que eu não acredito, eles confundem acreditar em anjo com acreditar na existência do anjo. Então eu brinco, né, com a língua. Quando alguém fala, você acredita em anjo? Eu falo, não sei, nunca nenhum falou nada para mim. Eu nunca vi um anjo, irmãos, e nem quero. Anjo nenhum falou comigo. Deus já falou comigo algumas vezes. O Espírito de Deus já se revelou a mim 2 vezes. Jesus já falou comigo. Já ouvi e consegui distinguir a voz de Deus, a voz de Jesus e a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo já falou comigo 2 vezes, se revelou a mim. Eu não tive coragem de olhar, mas ele parou assim, à minha direita. Então, quando ele fala assim para mim, você acredita em anjo? Eu falo, não sei, nunca nenhum deles falou nada para mim. Porque para acreditar, é que ele não sabe perguntar, né? É que ele quer se eu acredito na existência do anjo. É óbvio que eu acredito na existência do anjo, porque é bíblico. Onde tu estavas, Jó, quando eu firmava os fundamentos da terra e os filhos da alva me adoravam? Quem é filho da alva ali?
Os anjos. Deus criou os anjos antes de criar a humanidade. Tá bom? Então, ó, Gênesis 1:2 é espírito, não é força, não é vento, não é sopro, é espírito. Para nós evangélicos cristãos que cremos na Trindade, é espírito com letra maiúscula. Para judeu que não crê na Trindade, é o espírito que emana de Deus, é o próprio Deus, né? Então eles traduzem como espírito, como nós vimos na Torá viva, na Torá e na Bíblia hebraica, né? Mas nós, os cristãos ocidentais, querem saber mais que judeu. Mas enfim, e outra dúvida que nós tiramos hoje é a questão do anjo, do personagem que luta com Jacó. Quem é aquele personagem? É um homem enviado de Deus, da parte de Deus, com uma mensagem para Jacó. Mas alguém vai falar assim, mas ele não fala o nome, porque não interessa, irmãos. As narrativas de Gênesis não são jornalísticas, não tem dia, mês e ano. Existe uma mensagem, e é a mensagem que importa e não a data. Entendeu? Por exemplo, hoje, dia 21/4/2020, eu, Edson Maciel de Abreu, o pastor da Igreja Assembleia de Deus Brasileira em Feira de Vasconcelos, estou aqui falando com vocês. Não está assim, gente. Não tem isso em Gênesis, porque não há essa preocupação. A única preocupação que há em Gênesis é de dar as narrativas da criação, a origem das coisas. Então nós temos a história de 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Após esse encontro, quando fala você lutou com Deus, significa que mudança de natureza de Jacó. Você lutou com Deus. Há um comentarista de uma Bíblia, não me lembro qual agora, que ele fala que Jacó lutou com Deus. Deus teria... Gente do céu, faz favor, né? Quer dizer, Deus teria encarnado e lutado com ele? Não dá, né, gente? Só houve uma encarnação na Bíblia, que é a de Jesus. Se a gente acreditar que Jesus encarnou no Antigo Testamento, então ele desencarnou e depois reencarnou no Novo Testamento. E aí nós somos espíritas e não sabemos. Então não existe isso. Só houve uma encarnação na Bíblia e uma única vez, que é de Jesus no Novo Testamento. Encarnação porque foi um milagre do nascimento dele, virginal, de Maria. É um milagre, por isso o unigênito do Pai. Unigênito significa o único assim gerado. No Antigo Testamento, toda vez que aparece um personagem chamado de anjo, mas ele come, ele bebe, ele lava a mão, lava os pés, não é um mensageiro celestial, é um ser humano, é um profeta que é enviado por Deus. Tá bom? Tranquilo? Aparente contradição que espero que tenhamos tirado nesta manhã. Que Deus nos ilumine, que Deus derrame sobre nós a sua graça que é infinita, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe se achou interessante e que Deus ilumine seu dia, no nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Se despede seu irmão em Cristo, Pastor Edson.